Amém? Amém. Soberano Deus, maravilhoso e Pai. Nós te louvamos, ó Pai, nós te exaltamos, meu Deus, pela tua presença, pela tua palavra, que tu és o Deus maravilhoso, tu és o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, tu és aquele que era, aquele que é e que há de vir, aleluia. Nós te glorificamos, ó Pai, pelo dia abençoado. Muito obrigado, Senhor, que nos guardou, cada um que veio aqui, Senhor, para aprender mais um pouquinho da sua palavra. Usa o teu filho nessa noite, Senhor. Nós temos que aprender de Jesus, Pai. Nós temos que aprender do Senhor, Espírito Santo de conhecimento. Fala conosco neste lugar, Pai. Abra nosso entendimento, ó Deus, que possamos sair daqui, ó Pai, mais um pouquinho aprendendo a sua palavra. Nós te glorificamos, te exaltamos. Coloque os seus anjos de volta deste lugar, Pai, em nome de Cristo. É assim que te pedimos, te glorificamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Podem tomar os seus assentos, dando glória a Deus. Vamos dar o início a um grande seminário chamado Templos, Tendas e Tabernáculos da Bíblia. É um dos seminários, também dos assuntos que eu mais amo falar. E poucas pessoas têm esse conhecimento sobre templos, tendas e tabernáculos. E é um assunto avançado. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25. Eu já vou explicar a base do tabernáculo de Moisés, porque todos conhecem, quando fala tabernáculo, todo mundo já lembra na hora do tabernáculo de Moisés. Então eu vou explicar o tabernáculo de Moisés, depois eu começo lá atrás, aonde na realidade começou-se a formar um tabernáculo, desde o Éden, começou uma formação do tabernáculo, desde o Éden, né? E todos os tabernáculos apontam para um tabernáculo verdadeiro, um tabernáculo real, que é a Nova Jerusalém, tá? Êxodo capítulo 25, quem encontrou, diga amém. Amém. Êxodo 25 é onde é levantadas as ofertas para o tabernáculo. Êxodo 25. Eu vou estar lendo em duas versões e vou já explicar na prática, direto, os utensílios do tabernáculo e as suas divisões. Eu lembro que uma vez eu dei esse seminário e teve um pastor, que é até conhecido de vocês, o pastor Tiago Cordeiro. Ele chegou a fazer um curso de templos, tendas e tabernáculos, só que ele nunca conseguia entender, porque era como se fosse um bicho de 7 cabeças. Então, eu quero ser bem didático e bem dinâmico para que você entenda, tá? Só para você entender que o tabernáculo, ele tem o átrio, o lugar santo e o santíssimo, tá? Então, o átrio, o lugar santo e o santíssimo. Só para você entender, o átrio é como se fosse o pátio ali fora, o calçamento, o átrio. Aí o lugar santo é a nave e o santíssimo é aqui o púlpito, né? O púlpito, só para você entender, Então eu vou fazer um desenho aqui prévio, depois vamos ler as divisórias na Bíblia e vamos colocar as peças do tabernáculo na Bíblia, da Bíblia ali no desenho. Quem vai para Êxodo capítulo 40, Êxodo capítulo 40, eu vou desenhar aqui vou desenhar a planta baixa do tabernáculo, tá? A planta baixa. Aqui seria o átrio. Aqui seria o átrio. Aqui seria... Aqui, ó. Vou colocar em várias cores. Depois nós vamos mudar o nome, vamos colocar conforme está na sua Bíblia, tá? Átrio. Aqui é o lugar santo, ó. Eu vou puxar para fora, tá? Lugar santo. E aqui, ó, aqui dentro, tá? Que eu não coloquei aqui dentro, nem aqui dentro, porque eu vou colocar desenhos aí. E aqui é o Santíssimo. Ou o Santo dos Santos. Não tem um louvor que diz que quem já pisou no Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar? Já ouviu isso já, né? Então temos o átrio. O átrio é essa parte aqui, tá vendo o átrio aqui? Todo mundo
Está compreendendo bem? Diga amém. Amém. O átrio. Essa parte aqui, ó, é o lugar santo. E essa parte aqui é o Santíssimo. Ok? Até aí tudo bem? Tá. Agora aqui, ó, eu vou colocar outras peças do tabernáculo. A primeira peça que nós temos aqui no tabernáculo é o altar de sacrifício quadrado. Depois do altar de sacrifício temos uma bacia. Uma bacia aqui, ó. Tá? Vou colocar uma base aqui, só para você entender. Uma base assim, ó, e uma bacia. Depois do altar de sacrifício, depois da bacia, temos agora desse lado aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Eu tenho uma mesa com 12 pães, a mesa dos pães asmos. E desse lado aqui, ó, desse lado aqui, eu tenho um candeeiro, um candelabro. E bem aqui, ó, eu tenho igual aquele altar lá, tá vendo aquele gasofilácio? Um altar de incenso aqui, igualzinho ele aqui, ó. Tudo bem aí, não? E bem aqui, ó, eu tenho a Arca da Aliança. É um caixote, com seus varais. Quem lembra da Arca da Aliança? Lembra? Temos os querubins aqui, ó. Tá? Deu para dar uma alusão, entender o que é mais ou menos ou não? Vamos agora decorar então? Aqui eu desenhei para cá. Onde que o sol nasce aqui? Todo mundo sabe onde que o sol nasce aqui? Que lado que o sol nasce aqui, gente? Aqui na nossa geografia. O sol nasce para cá mais ou menos, né? Tá. Então, ó, esse desenho seria virado para cá, tá? Essa porta aqui é virada para o sol. Todo o tabernáculo, todo o templo, correto é a porta ficar virada para o sol, tá? Para o sol. Lado do nascente. Então, o candeeiro vai ficar para o lado do sul. Então, se eu pegar esse desenho e virar ele para cá, o candelabro vai ficar virado para o sul e a mesa dos pães asmos para o norte, tá? Então, tudo bem. Então, qual que é o nome dessa peça que eu falei agora? Altar do quê? Isso. Mas só que vamos dizer altar de sacrifício, porque lá na frente nós vamos aprender que na nossa tradução está errada. O altar de holocausto é um altar de terra, que fica por lá de fora, onde era queimado as entranhas do animal, tá? Aqui então nós falamos altar de sacrifício. Na Bíblia de vocês está traduzido diferente. A vontade de falar que está traduzido errado. Então aqui, ó, essa peça aqui, ó, altar de, olha só, sacrifícios. E aqui eu falei que é o quê? Bacia, né? Bacia com S ou com C? Bacia. E aqui é o quê? Candeeiro, ou candelabro, ou menorá, ou castiçal. Candeeiro. E aqui, ó, é o altar de incenso. As crianças que tá lá? Parabéns às irmãs. Meu Deus, hein? Meu sonho é dar uma aula para as crianças. Sabia? Aí não, então, eu vou ver se o pastor libera, aí eu vou lá ensinar elas. Vai sair um monte de professorzinho dali de dentro. A Eloá dá cada corrigida no povo por aí que nós ficamos até com vergonha. Cadê a Aline? Fala que Deusinho fica triste pra você ver. Fala pra ela assim, que você vai ver. Ela vai falar, Deus não gosta de chamar de Deusinho, que ele não é pequenininho, ele é grandão. Os parentes meus ficam falando Deusinho pra ela fica brava. Então aqui, ó, aqui é a mesa. Mesa dos pães. A mesa dos pães, tá? E aqui é a Arca da Aliança, olha só, hein? Então ficou fácil. Agora ficou fácil, não ficou fácil? Agora não. Hã? Alguém tem Bíblia pentecostal na mão ou não? Uma Bíblia pentecostal? Ninguém tem, né? Os irmãos, tem alguém que é novo convertido ou não? Ou, eu sei que os irmãos estão chegando agora, mas você já ouviu falar do tabernáculo de Moisés? Já ouviu falar?
tabernáculo de Moisés, nós vamos ler agora as peças. Quando você conhecer todas essas peças, isso aqui é a base estrutural da fé em Deus. Todo esse trabalho aqui. E tudo isso aqui nós passamos durante toda a nossa vida e também todos os dias na nossa vida espiritual e na nossa vida ministerial. Tá? Quando você tem conhecimento dessas peças, você sabe quem é você dentro do corpo de Cristo. Tá? Ninguém pode menosprezar ninguém. E que todos tenham o outro acima de si mesmo, tá? Em estima. Vamos lá então? Levítico capítulo 25. Êxodo 40, perdão. Eu posso ler o verso 40, o verso 1. O verso 1 diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nela a arca do testemunho, e a cobrirás a arca com véu. Então olha só, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Está assim, não está no verso 2? Então, o tabernáculo da tenda da congregação. Então, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista bíblico, o tabernáculo só é essa parte. Pegou ou não? Eu estou corrigindo tudo que você aprendeu até hoje. Porque nós aprendemos, pastor, que tudo isso aqui é tabernáculo. Mas olha só, esse é o tabernáculo. Tá vendo? Então, porás nela a arca do testemunho e a cobrirás com véu. Então, só esse cômodo aqui é chamado de tabernáculo, que nós colocamos o nome de Santíssimo. Então, essa parte é o tabernáculo. Então, colocarás aqui no tabernáculo a arca do Senhor, a arca da aliança. E colocarás o véu aqui, ó. Esse aqui é o véu. Tá aí, tudo bem, não? Então, essa é a primeira parte, hein? Vamos lá. Depois, o verso 4. Meterás nela a mesa e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela, na mesa. Então depois, aqui é o tabernáculo, tá vendo? Essa parte é chamada de tabernáculo olha só, tabernáculo da tenda da congregação. Então, esse é o tabernáculo. Coloca a arca dentro do tabernáculo e coloca o véu. Assunto resolvido. Entendeu? Depois nós vamos falar o que tem aqui dentro. Depois, nessa outra parte aqui, colocarás a mesa e tudo que vai nela. Acompanhe no texto agora. Depois meterás nela a mesa e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nela o quê? O castiçal. Olha só. Então, depois disso, coloca a mesa aqui e o castiçal de frente à mesa. Tá vendo? O castiçal. E acenderás as suas lâmpadas, e porás o altar de ouro, olha só o altar de ouro, para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a cobertura da porta do tabernáculo. Olha só. Então depois colocarás, olha só, colocarás o altar de incenso, tá vendo? Na frente da arca, e colocarás o que aí? Tá vendo? Essa cortina. Pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Perdão, aí pendurarás a coberta da porta do tabernáculo, seria esse aqui também, ó. Essa parte aqui, ó. Falando errado. Que aqui ele já colocou um véu e aqui ele vai colocar outro véu, tá? Aqui outra cortina. Conseguiu fazer essa divisão ou não? Agora eu vou ajudar você, ó. Vou ajudar você como você vai fazer na sua Bíblia. Do verso 1 ao verso 3, olha só, Êxodo, aqui ó, Êxodo, capítulo 40 que nós estamos, não é? Do verso 1 ao verso 3 é essa parte aqui, ó. Pegou não? Agora, ó, do verso 4, olha só, Êxodo 40,
do verso 4 ao verso 5, ao verso 5, olha só. É essa parte aqui, ó. Os irmãos estão vendo aí? Estão vendo aí, não? Então eu já sei que do Êxodo 40, do verso 1 ao verso 13, é essa parte aqui. O capítulo 40, do verso 44 ao verso 5, é essa parte aqui. Depois nós vamos dividir ele melhor. O texto vai explicando melhor. O verso 6, porás também o altar de holocausto, que seria de sacrifício na sota de holocausto, diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. Então olha só, o altar de sacrifício, tá vendo? Então aqui eu tenho uma porta aqui, ó. Tudo tem um significado, tá? Aqui nessa porta tem 3 pilares aqui, tá? Ó. Eu tenho um pilar aqui, outro pilar aqui, outro pilar aqui. Aqui, ó, eu tenho 4 colunas aqui, ó. Eu tenho 4 colunas. Eu tenho 1 coluna, 2 colunas, 3 colunas e 4 colunas. Aqui eu tenho 5 colunas. 1 coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas, 5 colunas. Tá vendo? Quantos lugares eu tenho aqui, gente? Fala comigo, quantos lugares eu tenho aqui? 3 lugares. Tá vendo? O que eu tenho aqui que eu acabei de ler agora é uma porta. Tá vendo? Jesus, ele diz que ele é a porta. Ele é o caminho, a verdade e o que mais? Tá vendo? Só para você entender tudo que está relacionado ao tabernáculo. Tá? Então ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Tá vendo? Olha só, aqui temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá vendo? Aqui temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá vendo? E aqui você tem, ó, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tá vendo que tem tudo uma ordem? Um respeito, uma ordem para ser obedecida. Posso continuar ou não? Deixa eu pegar uma caneta. Qual que é o verso que nós estamos agora? Não seria o 6, não? O 7 mesmo, né? O 6. Ó, o 6 nós já lemos, né? Colocarás o altar ali, né? O 7, porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Olha só. Então, entre a tenda da congregação e o altar colocarás uma pia. Aí coloquei bacia. E colocarás água nela. Depois porás o pátio ao redor. E pendurarás a coberta à porta do pátio. Tá vendo? Então, aí depois colocarás o pátio ao redor. Tá vendo o pátio ao redor aqui, ó? Ficou fácil agora, não ficou fácil? Então eu tenho o verso de número 6 e o 7. É isso mesmo? E o 8? Então agora eu tenho aqui, ó, Êxodo, capítulo 40, do verso 6 ao verso 8. Essa parte aqui, ó. Na sua bacia ou pia. Aí tá pia, não tá pia? Já aproveitando aqui que o altar, ó, o altar de sacrifício é um tipo da cruz. A bacia é um tipo lá do Rio São José que vocês foram batizados. Olha só, o altar de sacrifício ele é quadrado. Isso está lá para trás. Eu teria que começar de Êxodo 25, mas só que aí vocês não iam ter paciência para ler. Então olha só a cruz aqui, ó. Olha só, vou desenhar a cruz aqui, ó. Olha só a cruz, ó. Olha a cruz, tá vendo a cruz aqui, ó? Todo mundo viu uma cruz aí ou não? De verdade? Olha a cruz, ó. Olha a cruz, ó. Jesus disse assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, não é não? Então a cruz representa o negar-se a si mesmo, o se crucificar, o morrer para o mundo. É isso aí ou não?
Então, quando eu aceito Deus na minha vida, quando eu aceito Jesus, eu tenho que morrer no altar de sacrifício. Correto? Então, quando eu morro dentro de mim, eu morri para as coisas do mundo. Agora eu preciso de ser batizado nas águas, que é a pia, a bacia. Está aí ou não? Eu não posso ir para a igreja, levantar a mão e aceitar o Pai, o Filho e o Espírito Santo e já sentar e participar da mesa do Senhor. Está vendo ou não? Porque aí eu vou ser prematuro, eu vou queimar fases. Se eu fizer isso, eu nunca mais vou respeitar a cruz e nunca mais vou respeitar a bacia, a pia. Eu não vou respeitar o batismo. Entendeu? Porque muita gente fala, não pode participar da ceia sem ser batizado, mas ninguém explica. Entendeu? Então eu teria que ler o Êxodo capítulo 12. Mas não vai dar para... Se der, nós vamos lendo. Mas vamos lá. Aceitei Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Aí eu neguei as minhas vontades, meus sentimentos, meus intelectos. Eu morri na cruz do Calvário. Tomei a cruz para mim. Fui batizado nas águas. E agora, quando eu sou batizado nas águas, agora eu vou conhecer os evangelhos. Conhecendo os evangelhos, eu vou participar da mesa do Senhor, sendo iluminado pelo Espírito Santo, que é o candeeiro. Então agora eu sendo iluminado, eu passo a conhecer a palavra de Deus, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu participo da mesa do Senhor, sendo iluminado com o candeeiro, que é o Espírito Santo. E agora, comendo na mesa do Senhor e sendo iluminado pelo Espírito Santo, eu me torno um adorador no altar de incenso, onde eu levanto as minhas mãos, fecho os meus olhos e adoro a Deus. Então, quando você adora a Deus, você está um passo para encontrar com a arca. Você está um passo para se tornar um ministro do Evangelho, tá vendo? Você tem que obedecer nessas fases aqui, Bom, se todos vocês que estão aqui, eu vou falar a verdade, se todos vocês estão aqui, todos vocês almejam um ministério, sim ou não? Você almeja ser pastora, pastora? A hora que chega a gente não quer mais, não é assim? Fala, meu Deus, você me olha sentado no banco. Você põe um dia no banco para você ver o gostoso, hein? Não vai fazer nada. Todos vocês estão aqui porque vocês almejam isso, entendeu? Então, olha só como é que é importante isso aqui, Você já aceitou a Jesus, passou pela porta das ovelhas, né? Passou pela porta, agora você aceitou Jesus, você morreu para o mundo, foi batizado nas águas, é cheio do Espírito Santo no candeeiro, participa e tem comunhão com Deus na mesa dos pães asmos, se tornou um adorador no altar de incenso. Se você cumpriu todas essas fases aqui agora, você está pronto para ser um ministro de Deus, né? Estando pronto para ser um ministro de Deus, certo? E se você entrar para dentro aqui agora, a glória de Deus vai se revelar em cima da arca e para você. Olha só. Vamos tratar esse assunto já, da arca aqui, que é muito importante você tratar desse assunto aqui. Porque tem muita gente que está em cima do altar, em vez de ser uma arca, apenas um caixote. Tá? Existe a arca e o caixote. Tá bom? Tem gente que é só caixote, tem gente que é arca. Muitos chegam aqui porque são oportunistas. Eu conheço alguns, não aqui da nossa igreja, mas conheço pastores mesmo de outros ministérios, que eles fazem tudo, entendeu? Fazem tudo, porque eles atuam na falha dos mais fracos. Por exemplo, você não conseguiu atender uma demanda, ele vai lá e cobra aquela demanda. O pastor fala, nossa, aquele irmão, ele é um ativista na igreja, né? Ele está em tudo. Era para você catar aquele copinho, você não catou, ele foi e pegou. Era para você recolher o lixinho, aí você não recolheu, aí aquele lá, ele viu a oportunidade, ele foi lá e recolheu. Então ele vai crescendo na falha de outros irmãos, entendeu, né? É igual o Coré, Datã e Abirão, ladrões de coração. Eles aprontaram um rolo, falaram, já que Moisés não consegue atender vocês, ele ficava na porta. O pastor não pôde te visitar, eu te visito lá, irmã. Vou lá orar pelo... Já aconteceu isso já? Entendeu? Ele vai roubando os corações. Porque às vezes o pastor não dá conta de todo mundo. É igual o pastor fala, 200 pessoas. O pastor não vai dar conta de cuidar de você. Deixa que eu vou pastorear você, vou orar por você, vou interceder por você. Então, caixote.
Entendeu? Vamos lá? Não tem isso aí, pastor? Não sei se tem aqui na igreja. E é difícil do líder, até do líder aqui, às vezes identificar isso. Sabia? Olha que o pastor Manuel falava isso aí. O pastor, ele é como se fosse o marido traído, ele sempre é o último a saber. A hora que ele vai saber, a vaca já foi pro brejo. O irmão já mudou de igreja, já falou que o pastor falou isso, o pastor nem estava sabendo o que ele falou. Vamos lá? Onde que está o texto? Que eu estou lendo? Capítulo 40, o verso de número? Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que há nele, ponto e vírgula. E o que? Está escrito na sua Bíblia? E o que? Santificarás. Todas as Bíblias de vocês estão santificarás, né? Faça uma bola em volta e arrasta para fora e coloca aí, consagrarás. É diferente. A sua está consagrarás? A minha tá. Então, coloque consagrarás, no lugar de santificarás. Está errado. Tá? Infelizmente. Porque a palavra santificar e a palavra consagrar são duas coisas diferentes. Tá? Consagrar é santificar, aí teria que dar uma oferta pelo tabernáculo. Agora, consagrar é ungir e dizer que tudo que está ali é santíssimo. Consagrarás com todos os seus móveis e será o quê? Santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios e consagrarás o altar e o altar será uma coisa santíssima. O verso 11, então ungirás a pia e a sua base e a consagrarás. Farás também chegar Arão e seus filhos. Presta atenção agora, hein? Olha só. O verso 12. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Batismo, olha aí. Marca aí, batismo. Lavarás com água. Marca essa parte aí. Toda vez que o ministro for pregar, tem que estar lavado, né? Tem que estar banhado, tem que estar limpo. O nome dele tem que estar limpo. O caráter dele tem que estar limpo. O casamento dele tem que estar limpo. Os filhos dele tem que estar limpo, tem que estar lavado. Continuando. E vestirá a Arão as vestes, o quê? Santas. Marca aí, veste santa. Agora a doutrina vai comer aqui. Marca aí, veste santa. Não vem para a igreja de bermuda que você joga futebol lá. Evita. Você veio, tá? Você não tá de bermuda não, né? Não, mas eu estou falando para vocês com amor e carinho. Às vezes o pastor até brinca, tá? Mas é religião. Não. Eu estou falando por respeito à casa de Deus. Eu tenho certeza que se você for numa audiência de bermuda, ali no fórum você não entra. No fórum, hein? Que é só para você entender. Eu estou falando isso aqui por um princípio. Mas você não coloca bermuda, Ronaldo? Lá em casa eu coloco bermuda. Né? Se eu for lá na prainha, lá eu vou colocar bermuda. Mas aqui é só uma questão de temor. Vestirá a Arão as vestes, o quê? Marca aí, veste santa. Tá? Aí o mesmo sapato que você... A mesma roupa que você vem para o culto, você põe para ir no aniversário, rapaz. Entendeu? Você põe para ir em tanto lugar, com as vestes que você sobe em cima do altar. Então, roupa de altar é roupa de altar. Roupa de você ir no supermercado é roupa de você ir no supermercado. Não confunda. Vestirás a Arão as vestes santas e os ungirá, e o ungirás e o santificarás para que me administrem o sacerdócio. Então, eu tenho duas coisas aí, ou três, né? Eu tenho, eles lavados, no verso de número 12. Eu tenho eles com vestes santas, no verso 13. E eu tenho eles ungidos, no verso 13 também. Continuando. Também fará chegar seus filhos, lhes vestirás as túnicas. E os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem
o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E fê-lo Moisés conforme tudo que o Senhor lhe ordenara, assim o fez. O verso número 17. O tabernáculo é levantado agora. Verso 17. Agora nós vamos dividir de novo. Eu estou explicando toda essa parte para vocês do tabernáculo, para depois eu começar a puxar o tabernáculo desde o Éden. Eu vou ter que explicar o tabernáculo no Éden, depois as tendas patriarcais, depois a tenda de Moisés, depois o tabernáculo de Moisés, depois vou ter que explicar o tabernáculo de Sinai, depois a tenda de Davi, depois o templo de Salomão, depois as tendas de Neemias, depois o templo de Zorobabel, depois o templo de Herodes, que é o mesmo de Zorobabel que foi ampliado, depois vou ter que explicar o templo, o tabernáculo do Getsemane, depois vou explicar o templo, que é o nosso corpo, depois vou ter que explicar a tenda de Davi que está caída e que vai ser levantada, depois eu vou ter que explicar o templo que será construído, porém não será ungido, depois eu vou ter que explicar o templo de Ezequiel 40 ao 48, depois o templo Nova Jerusalém. Você viu tanta coisa? E tudo isso está na minha cabeça. Só estou usando um negocinho para às vezes eu esquecer algum versículo. Aí na hora de pregar não sai nada, né, pastor? O cara sabe tanto, na hora de pregar não sai nada, pastora Karina. Não sei por que isso aí. Na hora de pregar não sai nada, não sai nada. Mas, sabe por quê? Agora, ótima pergunta. Olha só, ótima pergunta. Porque cada um tem o seu lugar no tabernáculo. Entendeu? Olha só. Então, tem gente que nasceu, olha só, para ser bacia. Tem gente que nasceu para ganhar almas e levar lá no Rio São José para ser batizado. Entendeu? Outros nasceram para dar pão, para dar alimento. Entendeu? Outros nasceram para iluminar o caminho de outros. Então, se eu nasci para iluminar o teu caminho, não adianta eu querer ser uma arca, meter a besta no domingo, para entregar todas as revelações. Eu estou aqui para iluminar cada um de vocês. Ou às vezes sustentar cada um com a palavra, com o pão. Outros vão ganhar mais alma que eu mesmo, eu com todo um conhecimento, vamos dizer assim, razoável. Entendeu? Mas tem gente que tem menos conhecimento que eu, só que batiza mais que eu, porque ele é bacia. Entendeu, pastor? Então, quando eu entendo isso, eu não tenho inveja. Entendeu? Então, evangelista Márcio, você consegue conversar com um monte de gente nas Casas Bahia, trazer aqui para a igreja e levar lá para ser batizado. Entendeu? Mas não adianta você querer ser eu, se você querer o meu lugar, entendeu, né? Às vezes você vai ensinar um monte de gente, só que você não vai ganhar um monte de gente igual você ganha. Entendeu? Então, quando nós entendemos o ministério um do outro, a inveja zera. Entendeu? Você mudou a lógica. Eu estou tentando falar um dia da uma Casas Bahia. Às vezes Deus vai te promover, quem sabe. Você entendeu agora não? De verdade? De verdade? Você pode ver que eu estou ali quietinho. Eu nem brigo por causa de negócio de microfone para pregar, né, pastor? Isso, para mim passar um mês sem pregar, 2 meses, 3 meses, que eu sei que os outros meninos precisam. E eu sei a minha posição. Entendeu? O pastor... Aqui nós temos 12 cultos, né, pastor, em média, né? 12 cultos no mês, em média. O pastor prega 3. Prega 3, pastor. Mole. Eu conheço pastor que prega 10. Entendeu? O pastor prega 3. Porque ele já entendeu a posição dele. Entendeu? Se ele já está aqui, ó. Entendeu, né? Então deixa cada um trabalhar. Entendeu? Isso é muito importante a gente entender. Vamos lá ou não? Você quer vencer? Eu vou falar da minha parte. Eu vou falar a experiência minha. Você quer vencer a inveja? Se você, dentro de você sente que tem uma pequena invejazinha, sabe? Sabe o que você faz? Você fala, eu vou arrebentar comigo mesmo para mim crescer. Quando eu estava na Madureira, eu cheguei na Madureira, aí eu cheguei e fui para a bateria, né, nega? Não tinha ninguém na bateria. Aí, e baterista é desse jeito. Tem alguém que é baterista aqui ou não? Não tem. É. Mas baterista, músico, né? Tem alguém que é músico aqui? Tem alguém que é músico? Porque existe uma disputa entre os músicos. Quem toca mais, não é assim, pastor? O senhor já foi músico, você já sabe como é que é, né? Quem toca mais. Aí chegou outro músico, aí que você arrebenta mesmo na bateria. Aí que a bateria aparece. Aí, como eu sabia que tinha esse pezinho dentro de mim, o primeiro baterista que chegou na igreja, sabe o que eu fiz? Toma a baqueta, toca aí. Eu fui aí e dentro de mim lutando. Eu falei, não, eu vou resolver isso aí. Ele foi e tocou na baqueta. Dei a baqueta para ele arrebentou na bateria. Deixei lá. Falei, graças a Deus. O dia que ele faltar, eu pego. Ele faltava de vez em quando, eu ia lá e tocava. Fui vencendo isso dentro de mim. Entendeu, não? Eu tinha que resolver isso aí.
Eu quero ser tratado, ué. Eu quero resolver isso aí. Entendeu? Aí eu fui para a mesa de som, fiquei ali no sonoplasta. Era mesinha, coisa simples, 8 canal. Então sempre ficava mexendo. Rapaz, de vez em quando o irmão pedia para erguer. Aí eu fui descobrindo um segredo, né? Aí os irmãos da igreja reclamavam que o som estava alto. Né? Aí eu já sei o que eu faço. Mando o retorno para ele, estouro para ele, ele acha que tá bom para a igreja. Tá alto para a igreja. Eu erguia para ele e baixava para nós. E ele gritava. Eu ia vencendo eu, sabe, na mesa ali. Aí chegou um outro irmão que era melhor do que eu na mesa, já mandei a mesa para ele, olha só. E assim foi. Eu fui empurrando tudo, sabe? Eu fui empurrando para mim ir vencendo tudo isso aí, rapaz. Fui arrebentando com inveja. Se eu achar onde que tem uma inveja, eu vou lá e beijo o pé do cara. Chegou um cara que sabe mais que eu na Bíblia, eu senti que ele sabe ou sabe igual, eu já, irmão, tá com você a palavra. Entendeu? Para mim ir arrebentando com esse negócio de inveja. Você quer acabar com isso aí, você vai ver só. Pode ver onde que, o pastor sabe disso aí, onde que a gente chega, ô mestre, ô mestre, ô mestre, ô mestre. E eu não chamo esse título para mim, não. Porque eu quero empurrar para os outros. Alguns acham que eu era meio metido, igual o pastor um dia achou que eu era meio metido a besta. Mas até você ir lá em casa, sentar lá e tomar um café, que você vai ver que não tem nada de metido, não. Não é verdade? Mas você tem que resolver essa questão da inveja. O dia que você resolver essa questão da inveja aí... Viu? Você achou que é o melhor eletricista lá? Se chegou um mais ou menos, você mostra para ele que você está ali para aprender com ele. Não é verdade, pastor? Porque quando você pensa que você sabe mais que o outro, sempre vai chegar ou vai aparecer alguém que sabe mais que você. Aí você vai passar vergonha. Então é melhor você já mostrar que você já sabe menos antes de você passar vergonha. Vamos lá então? De verdade? Onde que nós estamos? 17. E aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado. Porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nele os seus varais, e levantou as suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara. Então, esse tabernáculo aqui, ele era coberto, tá? Ele era coberto. Ele tinha 10 cortinas assim, ó, e 11 cortinas assim, que não dá para falar agora, tá? Que era cobertura sobre cobertura, para tampar as brechas. Continuando. E tomou o tabernáculo, e tomou o testemunho e pô-lo na arca, e meteu os varais à arca, e pôs o propiciatório sobre a arca em cima. Então aí falou duas coisas, ou mais, né? Pegou o testemunho, colocou dentro da arca, colocou os varais do lado da arca, colocou a tampa do propiciatório em cima da arca. Então deixa eu fazer essa parte agora que eu vou explicar essas peças. A arca é isso aqui, tá? Então o que é o testemunho? O que são os varais? Deixa eu explicar aqui para vocês. Abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Então eu tenho a arca. Eu tenho os varais. Vamos ver se eu fiz errado. Acredito que eu fiz errado. Fiz errado. Aqui são os varais, né? Quem está em Hebreus capítulo 9, diga amém. Amém.
Vou desenhar de outra cor, só para você saber. Hebreus capítulo 9, que eu disse? O verso primeiro. Deixa eu ver aqui, o Hebreus 9. Está no Hebreus 9, não? O verso primeiro. Quem encontrou, diga amém. Amém. Assim, a primeira aliança constitui prescrições para a realização do culto celeste em santuário, o quê? Olha só, uma confusão tremenda esse versículo. Só de você ler já deu um nó na cabeça. Assim, a primeira aliança constitui-se prescrições para a realização do culto celestial em um santuário que, só para você entender, as prescrições é tudo que era feito no tabernáculo terrestre era um culto celeste. Então presta atenção no que eu estou falando agora para você. Agora conseguiu ler de novo, diferente? Deixa eu ler aqui diferente para você ver. Então quando as prescrição do culto que é feito no terrestre, na realidade é um culto que celeste. Hebreus 9. Também, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino. Tá vendo? Então o primeiro tabernáculo, ele tinha ordenanças de culto divino em um tabernáculo terrestre. Tá vendo? Então o que era feito no tabernáculo terrestre, o que o sacerdote fazia no tabernáculo terrestre, é o que na realidade era uma ordenança de um culto que era feito no céu. É isso que está dizendo. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa, e os pães da proposição. Aqui está tudo diferente, tá? Eu gostaria de falar essa diferença também, mas não dá para falar agora. Estava o candeeiro, a mesa e os pães da proposição. Os que chamávamos de, ou chamam do quê? De santuário, ou de santíssimo. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o quê? Santo do Santo. Que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta com ouro, todo em redor. Em que estava o vaso do quê? Marca aí, vaso de ouro que continha o maná. Então dentro da arca tinha o vaso de ouro que continha o maná. Eu fiz aqui o desenho do vaso de ouro aqui. Tá vendo aqui? Dentro da arca. Esse aqui é o vaso de ouro que continha o maná. E depois a vara de Arão que tinha florescido. Coloquei uma vara de Arão, a vara aqui, uma vara de amendoeira. E as tábuas do concerto, que é as tábuas da lei. O verso 5, e sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório. Então, o propiciatório é essa tampa, é a tampa da arca aqui, de verde, tá vendo? Chamado de propiciatório. Das quais coisas não falaremos agora particularmente. O verso 6, ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entrava os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço, mas no segundo só o sumo sacerdote uma vez no ano, olha só aí, Então lá no Santíssimo, só o sumo sacerdote entrava uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Então todos os dias, no átrio, no lugar santo, entrava o sacerdote. Agora, lá no Santíssimo, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Tá? Então, você marcou aí agora, É que eu li essa parte lá em Êxodo 40, tá? Então lá eu li o pote de maná. Quem lembra o pote de maná aqui, Aqui é o pote de maná. Tá vendo? Depois eu li aqui as tábuas. Tábuas da lei ou do concerto, tá vendo? Tá vendo duas tábuas? Dos 10 mandamentos. Lá em Êxodo 20, Deuteronômio 5.
Tá? Quando Moisés sobe no Sinai, a hora que ele desce com as duas tábuas escritas pelo dedo de Deus. Lembra? Já representando o Antigo e o Novo Testamento, numa figura, tá? As duas tábuas. Aqui, ó, a vara de Arão, uma vara de Arão que floresceu. Ó, vara de Arão. Arão é um sacerdote, tá? O sumo sacerdote. Arão. A vara de Arão que floresceu, ela criou flores e frutos. Folhas, flores e frutos. Ela estava dentro da arca. Então a arca é um caixote de madeira de cetim ou madeira de acácia. É uma madeira cheia de nós. Quem sabe o que é nó na madeira? Levanta a mão. Sabe o que é nó na madeira? Então a arca da aliança, ela é feita de madeira de cetim ou madeira de acácia, cheia de nós, representando a imperfeição. E ela é revestida de ouro por dentro e por fora, certo? E ela tem 2 varais para carregá-la. Quem sabe mais ou menos o que é a Arca da Aliança? Todo mundo já viu uma figurinha da Arca da Aliança? Existe a Arca da Aliança, existe a Arca de Noé. A Arca de Noé é um barco, tá? Não confunda. Então ela tem 4 argolas, 2 de lá e 2 de cá. 2 de lá e 2 de cá. E tem 2 varais. Um varal de cá, um varal de lá. Para ser carregado nos ombros. Ela é de madeira de acácia, cheia de nós, revestida de ouro por dentro e por fora. Dentro da Arca da Aliança tem o pote de maná, tem as 2 tábuas da lei de Deus e tem a vara de Arão que floresceu. Em cima da Arca da Aliança tem uma outra peça chamada tampa da Arca ou propiciatório, que é uma tampa com uma coroa, certo? Com 2 querubins olhando para baixo, fazendo sombra. Ok? O sangue era chapiscado com isopo, que é uma planta, que era colocado dentro de uma cumbuquinha assim, ó, cheio do sangue do animal, e era aspergido em cima da Arca da Aliança. E Deus, ele vinha e se revelava aqui, ó, em cima da Arca da Aliança, ao sumo sacerdote. Até aí tudo bem, não? Até aí tudo bem? Volta para lá agora, que eu vou explicar mais coisas sobre a arca. Volta para lá, para Êxodo. Então, do lado de Êxodo, capítulo 40, o verso 20. Eu falei Êxodo 40, né? Então, lá nós temos o Êxodo 40, o verso 20. É igual a Hebreus, capítulo 9, o verso 4. Tá? Que aí é onde você vai encontrar o que estava dentro dele. Entendeu? Posso continuar? Eu vou ler de novo, ó, o verso 20, ó. E tomou o testemunho e pô-lo na arca, e meteu os varais à arca, e pôs o propiciatório sobre a arca, em cima. Então, o testemunho é tudo isso aqui que eu falei para você, ó. Tá? Volta para Êxodo, capítulo 20. Capítulo 25. 25. Eu tô com a Bíblia Pentecostal aqui, dá para vocês verem mais ou menos aqui, ó. O tabernáculo aqui, alguém já viu algum desenho desse aqui, ó, do tabernáculo? Tá vendo, Márcio? Dá para ver o tabernáculo aqui mais ou menos ou não? Dá para ver o tabernáculo mais ou menos aqui nessa Bíblia Pentecostal? Tabernáculo, tá vendo? Depois vocês assistem alguma coisa no YouTube sobre o tabernáculo. O tabernáculo, ele tem o altar de sacrifícios, lugar santo e santíssimo, tá vendo? O átrio, né? E aqui, ó, temos as peças aqui do tabernáculo, ó. Temos a arca da aliança, tá vendo? O altar de sacrifício, tá? O altar de holocausto. Aqui o altar de incenso, aqui o candeeiro, o candelabro, ou menorá, como queira. A mesa dos pães asmos e a bacia, tá vendo? Não? Depois você faça
Você procura esses desenhos, é muito importante você entender esses desenhos aqui. Êxodo capítulo 20. Êxodo 25. Na epígrafe está assim: Deus manda o povo trazer oferta para o tabernáculo. Tá vendo aí, não? O verso 3, ó. O verso 3: E esta é a oferta alçada que tomareis deles, do povo. Os 3 tipos de oferta, muito interessante para você trazer para a igreja. Olha só. Ouro, prata e cobre. Tá vendo? As 3 ofertas. O que mais? O que mais? Olha aqui o pano azul aqui, ó. Querendo ou não querendo? Tá, olha só a igreja. Você vê que o Espírito testifica. Tá vendo? Púrpura, carmesim, linho fino. As irmãs, se puderem comprar vestido de linho, tá muito importante. Pelos de cabras, e assim vai. O verso de número 10. A arca de madeira de cetim. Tá assim ou não? Na epígrafe. Também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2,5 côvados, 66 centímetros, aproximadamente. Era o quê? O comprimento, marca aí, comprimento. 2,5 côvados a sua largura, e de 1,5 côvado, né, a sua altura. Então, peraí, ela era... É 1,10 por 66, né? É isso, não é? Ó, era 1,10 de tamanho, por 66 de largura e 66 de altura, ou 65. Tá bom? Então a arca da aliança era um caixotinho pequeno. Tá? Caixotinho. Às vezes eu vejo o pessoal fazendo na televisão aquele caixotão para dar uma impressão. Entendeu? 1,10. É quase o tamanho dessa mesa aí. Quase o tamanho dessa mesa. Posso continuar ou não? E cobri-la, então farás ela do quê? De madeira de cetim, cheia de nós. E cobri-la de ouro puro, por dentro e por fora cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro e a porás nos 4 cantos dela, 2 argolas de um lado dela e 2 argolas do outro lado dela. E farás varais de madeira de cetim e as cobrirás com ouro. E a metade, e meterás as varas das argolas ao lado da arca para a levar com ela a arca. As varas estarão na argola da arca e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Ao testemunho, agora você já sabe que nós marcamos lá em Êxodo 40, verso 20, e lá em Hebreus 9, 4. Que é o testemunho. O testemunho pode emanar as 2 varas e, as 2 tábuas e a vara de Arão. Agora você já está sabendo tudo que você está lendo. Continuando. Também farás, depois eu vou dar toda a revelação disso aqui já. Também farás um propiciatório, que é a tampa da arca, certo? De ouro puro. Essa aqui ela é de ouro puro, ela não tem madeira, ela é de ouro puro. O seu comprimento será de 2,5 côvados e a sua largura de 1,5 côvado. Mas nela não aparece a altura. Está vendo que nela não aparece a altura? Só aparece largura e comprimento, não aparece a altura. Porque não tem como medir Deus. Deus, ele é altíssimo. Farás também 2 querubins de ouro batidos, farás as 2 extremidades do propiciatório. E farás um querubim à extremidade a uma parte e outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades. Os querubins estenderão as suas asas por cima e cobrirás com as suas asas o propiciatório, as faces deles. Ó, as faces, põe plural e faces, porque eles tinham 4 faces deles, uma de frente à outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, e porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver posto na arca o testemunho que eu te darei. Agora você já sabe o que é testemunho.
que são o pote de maná, vara de Arão e as 2 tábuas. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então Deus vinha e falava com ele aqui. Tá vendo? Agora você entendeu já o que é a arca, né? Todo mundo, tudo bem até aí, não? Vamos lá. A arca é de madeira do que eu falei agora? De acácia ou de cetim. Essa madeira tinha o que nela? O que tinha nela? Não. Então a arca é você. Hello? A arca é você. Deus pegou você, sendo uma madeira difícil de trabalhar, cheia de defeito. Tá vendo? Vai mexer numa madeira, vai trabalhar nela, alisar ela cheia de nó para você ver, terrível. Aí Deus, para não mostrar suas vergonhas, Ele vestiu você dele, porque o ouro representa a divindade. Então quando você aceitou Jesus, você era uma madeira velha, feia, cheia de nó, cheia de defeito, difícil de ser trabalhado. Ele falou, te amo tanto, que eu vou envolver o meu ouro em você. Aí Deus colocou ouro em você por dentro e por fora. De vez em quando você quer mostrar um nó, né? Mete a cara comigo não, olha o nó que eu tenho aqui, ó. Não é assim? É. Entendeu ou não? Aí Deus te vestiu de ouro por dentro e por fora. Presta atenção nisso. E agora Deus falou, eu vou colocar o meu testemunho dentro de você. O que é o meu testemunho? O pote de maná. Israel comeu maná durante 40 anos no deserto. Desde quando eles começaram a caminhar no deserto até o dia em que eles entraram para dentro da terra prometida. Quando eles cruzaram o Jordão, não teve mais maná. Sabia disso? Quando eles cruzaram o Jordão para entrar na terra prometida, Deus não deu mais maná para eles. Porque agora na terra prometida tinha frutas. Tinha alimentos em abundância. Agora Deus falou, agora você se vira aí. Então, ó, o maná é o alimento que Deus te dá durante a sua peregrinação, a sua vida, você crendo que é Deus em que te sustenta. Enquanto você ficar acreditando que você conquista as coisas com a força do seu braço, você não está pronto para ser uma arca de verdade, não está pronta para que o trono de Deus venha sobre a sua vida e para que Deus se revela sobre você. Você tem que entender que você é falho e você está revestido de ouro por dentro e por fora. E quem alimenta você é Deus. E dentro de você, você tem que ler o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Davi disse, eu guardei a tua palavra dentro do meu caixote, dentro do meu coração, para que eu não peque contra ti. Então dentro de você tem que ter a palavra de Deus, que é as tábuas da lei de Deus dentro de você. Se você quer ser uma arca de Deus, uma arca de verdade, ou você decide ser uma arca ou ser apenas um caixote. Porque está cheio de gente que é um caixote, mas não é uma arca. Por quê? Porque não crê que é Deus que sustenta eles. Não crê, ou melhor dizendo, eles não têm a palavra de Deus dentro deles. Não estou falando a palavra decorada, não. Mas é a palavra na hora de você tomar uma decisão. Na hora de você pecar, você não pecar porque você tem a palavra de Deus dentro de você. Ainda que você peque, mas você chega no pastor e fala, pastor, eu pequei. Isso não é errado não, tá? E nem vergonhoso, isso é honroso. Tá bom? Não espere a bomba estourar, fala, pastor, já aconteceu do seu filho errar? E já aconteceu da Eloá. Às vezes a Eloá bateu na criancinha, ela relou na criancinha, ela chegou em casa já com medo e já confessou. Ela falou, pai, mãe, eu fiz assim na escola lá, você me perdoa? Aí não tem jeito, né? Agora eu esperar chegar pela diretora para me chegar e falar, Eloá, o que você fez lá? Entendeu? Então, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Isso é muito importante. O mundo não será condenado porque é pecador. Porque todos nós pecamos, perdão dizendo. Somos santos, mas pecamos. Mas o mundo será condenado porque rejeitou o Salvador de seus pecados. Então, quando você rejeita o Salvador de seus pecados, você é condenado. Deus não te condena porque você peca, mas condena porque você rejeita aquele que salva você dos pecados.
Meus irmãos, eu vou jogar uma bomba atômica aqui agora para vocês. É de verdade. Eu não sei se vocês estão preparados para ouvir isso. Presta atenção que eu vou falar para vocês. A graça, ela tem um poder salvador violento, a graça, o período que nós vivemos. Se a pessoa viveu 50 anos, evangelista Márcio, no pecado, os mais pecados absurdos que houver, ou que a sua mente consiga pensar, ela viveu 50 anos, seus 60 anos na terra em pecado absoluto. No último dia de vida dela na face da terra, se ela reconhecer que ela é pecadora e ela aceitar Jesus no seu coração, converter dos seus pecados, naquele momento, e ela morrer naquele momento aceitando Jesus, ela é salva ou condenada? Com base na nossa fé. Ela é salva, não é? Não é salva? Não é esse o evangelho que nós pregamos? Essa é a graça, não é não? Mas se uma pessoa, ela viveu 60, 50, 60 anos em santidade, no último dia, a pessoa mais santa da igreja, fazia tudo, cadê a irmã que limpa a igreja? Eu vou usar, é só um termo, tá? A irmã varre a igreja, a irmã abre o culto, a irmã dirige o culto, a irmã faz tudo na igreja. É a santa, é só um exemplo, tá? Ela é a dirigente do centro de oração, entendeu? Ela dirige até o carro pro pastor, carrega a maleta pro pastor, abre a Bíblia pro pastor, ela faz tudo pro pastor. No dia, ela foi a pessoa mais santa, íntegra dessa terra. No dia da sua morte, ela cometeu uma calamidade. Ela será salva ou condenada? E a Bíblia dá resposta para isso. Porque senão seria injusto. Senão Satanás poderia jogar na cara. Satanás poderia falar assim, mas escuta, esse cara pecou há 50 anos. E só porque ele se converteu, meia hora de convertidos, ele morreu, já está salvo? Que isso aí? E eu tive que ralar 50 anos para ser salvo? E a Bíblia dá a resposta para isso. Eu vou ler esse texto para você abrir o teu olho, para você não pecar. Porque no dia da sua morte, você cometeu uma calamidade, tudo que você viveu de santidade para trás, foi pro ralo. E está escrito desse jeito, pastor. Não valeu de nada. Você acredita que está escrito isso? Vocês me ajudam a achar o texto? Amém, amém. Bora. Ezequiel. Agora, diz revelação. Usa brevemente. E Jeremias. Jeremias. Isso é muito sério. Jeremias, capítulo 31. Nega, esse texto que está escrito na sua Bíblia, não?
Oi. Será que desligou porque eu desliguei ou a bateria acabou? A bateria tá piscando. Eu tô lendo o verso 29, só que ainda não. Cortou o som. Som. Acho que tá desligado na mesa lá. Tá. Não tá mutado? Tá ligado. Vê se tá ligado no aparelho. Vê. Som. Som. Tá ligado no aparelho? Tá? Os três? Tá. Som. Ok. Esse tipo de vida. Som. Quase. Ei. Tá mudo. Tá certo sempre? Tá, esse aqui tá. Quero passar por cima. Bora. Vai ser mais esse versículo aí. Dá pra jogar. Não, é um texto que. Esse versículo é bom. Esse texto eu preciso de achar para vocês. Pecado que eu peguei bastante. Esse texto. Nega, como que é o texto que nós estamos lendo? Foi a Aline, inclusive, que achou esse texto para mim. Nós discutimos na mesa lá uma vez, em casa. Que eu estava explicando para o pastor Lucas que ele ficou em choque, ele é a igreja dele. Eu quero que os irmãos aqui fiquem em choque com esse texto. Que é quando, no dia da calamidade, cada um morrerá pelo seu pecado. Tá aí, eu acabei de ler isso. Mas eu vou achar aqui agora. Cada um morrerá pelo seu pecado, texto bíblico. De acordo com o Bible, os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Jeremias capítulo 31. Pelo seu próprio pecado. Jeremias capítulo 31. Sim. Mas é um outro texto que diz assim, ó. Quer ver? É do verso 1 ao verso 18. Ao verso 20. Que diz assim,
quando vier a espada, quando vier a espada, se o atalaia não falar, ele dará conta de cada alma. Texto bíblico. De acordo com o Bible.com, mas, se, quando 33. que vem a espada, não tocar a Jeremias trombeta, 33. Agora achei. Agora vai. Jeremias 33, né? Uhum. Ezequiel 33, gente, pelo amor de Deus. Aleluia. Ezequiel? Uhum. Vamos lá, vai embora. Ah, meu amigo, agora vocês vão ter que ler esse texto aqui. 33. Quem encontrou, diga amém. Amém. Ezequiel 33. Isso aqui é muito sério, hein? O que eu vou ler. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, verso 2: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhe: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, olha só, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, ou seja, o atalaia é aquele que fala. O povo da terra vai pegar um homem e vai constituí-lo como o sacerdote, como o atalaia, aquele que prega a palavra. E vendo o atalaia, que a espada vem sobre o povo, sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Então olha só, o atalaia é aquele que olha para o céu e diz: a espada vem vindo, a espada de Deus vem vindo, arrependei-vos. Se ele disser, então o nosso trabalho, todos vocês que estão aqui são atalaias de Deus, e Deus colocou uma trombeta na boca de vocês, para anunciar que a espada vem vindo. Olha só, vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, e se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a cabeça. O seu sangue será sobre a sua cabeça. Então, ou seja, o atalaia tocou a trombeta. A pessoa ela se fez de desavisado. Então o problema é dela. Até aí tudo bem ou não? Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Verso 5. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Está vendo? Então, dia de quarta-feira, dia de sexta-feira, dia de quinta-feira, dia de domingo está sendo anunciado aqui a trombeta. A trombeta está sendo tocada pelos atalaias aqui nesse lugar. Você crê nisso? Diga amém. Então, se a pessoa é avisada e se faz de não avisado, quem toca a trombeta está livre do sangue dessa pessoa. Continuando. Mas se quando o atalaia vir, que vem a espada, ó, a bucha para o lado do pregador aqui, ó, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Então, se você viu que a pessoa vai para o fogo, meu amigo, se você não avisou a ela que ela está no caminho errado, Deus vai cobrar de você. É isso que está dizendo aí o texto. Está aí ou não está no texto? Está assim no texto? Porque às vezes a gente vai repreender o irmão fala, isso não tem nada a ver com a minha vida. A primeira coisa que a pessoa fala também é, não me julgue, precisa não ser julgado. Aí, mas dá uma raiva disso aí. Eu falei, então você não pode pregar o evangelho, porque o evangelho é todo tempo julgando. Continuando. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciará da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá este ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei ou cobrarei da sua mão. Então Deus está falando assim, ó,
Se eu falar para você que aquele ímpio vai morrer, se você for lá e avisar ele, você está livre. Agora, se você não avisar, eu vou cobrar da sua mão. Tá vendo não? Continuando. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás a sua alma. O verso 10. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles. Como viveremos então? Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio, olha só, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e aconteça o quê? Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? O verso 12, tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não fará escapar no dia da sua prevaricação. Ó, marca agora, eu estou lendo o que eu te falei. Acabei de ler o que eu falei para vocês agora, peraí. Eu vou ler de novo, que vocês leram atropelando. Coloca o teu olho aí, ó. Verso 12. Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo, olha só, o cara era justo, a justiça do justo não fará escapar no dia da sua prevaricação. Então, no dia do pecado dele, por mais que ele for mais justo, que ele possa pensar, no dia que ele pecar, se ele morrer no dia do pecado dele, né, a justiça dele, durante a vida toda, não o salvará. Continuando. E quanto ao ímpio, tá vendo? E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Olha só, então no dia que ele se converter da sua impiedade, os pecados dele não cairá sobre ele. Se ele morrer, ele é salvo na hora. Olha só o que está escrito aí, rapaz. Você viu aí o que está escrito? Hã? Olha só. Onde que é o texto aí, pastor Couto? Ó. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Olha só. Vocês conseguiram entender esse versículo? Pinta esse versículo de cor aí, só para mexer no seu cérebro. Eu vou ler de novo. Deixa eu ler na Santa Bíblia aqui para você ver. Olha o verso 12. Eu vou explicar agora e vou ler ele de novo. Ó. A pessoa viveu 50 anos no pecado. Você pregou o evangelho para ela, lá na Santa Casa, no leito de enfermidade, e ela aceitou Jesus. Aí, por concessão apostólica, você vai batizar ela com um copinho d'água. Batismo de aspersão, porque ela está numa situação de lei de morte. Você não vai pedir para ir lá no São José, né? Pelo amor de Deus. Né? Mas se tiver jeito, tem que ser batizado. Mas, do contrário, aspersão, aí é válido. Nesse caso, Deus não é um velhinho com um pedaço de pau na mão, um carrasco também, que vai falar, desse jeito eu não aceito. Né? Vamos lá. Então ela aceitou a Jesus, e ela foi a pior pessoa da face da terra. Aceitou Jesus, confessou Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida, e toda a iniquidade dela para trás foi perdoada. Ela aceitou Jesus, morreu e foi para o céu. E agora, o justo, ele viveu uma vida de justiça, certo? Depois de 50 anos, falou, não aguento mais, eu vou cheirar cocaína. Cheirou cocaína, bateu o carro, morreu. Que ele estava frustrado na igreja. O que você acha que vai acontecer com ele? O cara era o cara mais santo. Naquele dia ele virou o ré atrás. Olha o que está escrito aí, pastor? Qual que é o verso 12? O verso 12 dá essa resposta. E tu, filho do homem, diz aos filhos de teu povo, a retidão do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Está vendo? Ponto e vírgula. Então a justiça do homem, a retidão dele não o livrará no dia da calamidade dele, de transgressão. E a maldade do ímpio não será-lhe obstáculo no dia em que se converter da sua maldade. Nem o justo viverá por causa da sua justiça no dia em que pecar. Tá
vendo como é que o negócio é sério? É muito sério, rapaz. Olha o 13 para fechar. Posso ler o 13? Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que praticou, ele morrerá. Tá vendo? Ah, o pecadinho só, você acha que Deus vai lembrar do pecadinho? Tanta coisa justa que eu fiz. Construí a igreja. Estava a cesta básica. Agora só porque eu fumei um cigarro? Olha aí. Tá vendo? Eu estou usando um exemplo aqui, mas tem N pecados. É a situação do ladrão da cruz. O cara foi criminoso a vida toda. Ali no último dia, resolveu a vida dele. Entendeu? E Judas, no último dia, lascou a vida dele. Posso continuar ou não? O verso 14. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, ponto e vírgula. E se ele, condicional, ó, se ele converter dos seus pecados e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, e andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia os filhos do teu povo, dizendo, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade, fazendo juízo e justiça, ele viverá por ela. Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor. Julgai-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Ainda alguém vai dizer assim, isso aí não é justo. É o que está dizendo o texto. Alguém vai dizer, não é justo. Agora sabe por que Deus está falando que é justo? Porque o ímpio, ele não sabia. Quando ele foi avisado, ele, me converti agora. E agora o justo, ele foi avisado 50 anos. Entendeu? Pegou aí a diferença agora? Não? Posso continuar agora o templos, tendas e tabernáculos? Que hora que é agora que eu nem vi o horário? Olha, já deu o horário já de nós ir embora. Quantas horas está gravando ali? Meu Deus do céu, não deu nem para explicar nada. Você viu que faz assim, ó? Meu Deus do céu, tem dia que vai 2 horas assim, o negócio voa. 1h23, gente. Acho que foi 23 minutos na minha cabeça ou não? Vamos lá, vamos voltar. Marca esse texto aí pinta esse texto, escreve ele lá. Vou ser sincero, não seja crente de verdade. Chega na sua casa, hoje antes de você dormir, eu vou copiar esse texto aqui no papel. Copia ele na mão, bonitinho, assim, sabe? Cola ele na geladeira de sua casa. Se você for abrir a geladeira, se tiver a cachaça lá, você fala, passou mal agora, Satanás, vou jogar ela agora, hein? Bora, deixa as baratas tudo bêbado, vai lá no vaso, dá descarga, hein? E põe a latinha no lixinho do vizinho, hein? Porque senão o pastor passa lá. De vez em quando alguém não põe latinha de cerveja na minha lixeira, eu fico morrendo de medo do pastor passar lá. A casa do presbítero. Tinha um vizinho que fazia isso na minha casa. Meu Deus, aí eu fico morrendo de raiva disso aí. O cara põe a latinha de cerveja na minha lixeira. Onde que tá, gente? Tá. Nem sei onde que eu tô mais. Mas então nós lemos aí o Ezequiel 33, tá? Marca aí na contracapa da sua Bíblia, Ezequiel 33. Nunca mais se esquecer desse texto. Vai lá em Êxodo 40, Êxodo 40. Êxodo 40. Então agora você viu como que a graça ela é transformadora, assim como ela salva num dia, só que ela condena também um dia. Muito sério. Estou mostrando isso para vocês. Ronaldo, por que você foi? Estou mostrando esse texto para vocês, para nós nos policiarmos, viver uma vida de retidão, de santidade.
Santidade ao Senhor. Então, Êxodo 40. Então, eu falei que você era um caixote de madeira, de acácia, de cetim, cheia de nós. Deus vestiu você de ouro por dentro e por fora. Deus é quem sustenta você. O teu papel é colocar as tábuas da lei de Deus dentro de você. Você fazendo isso, você vai ter um ministério, que é a vara de Arão, um ministério que floresce, que dá folhas, frutos e amêndoas, tá? Que floresce, que dá frutos, dá fruto para Deus. Sendo assim, quando a tampa do propiciatório for colocada em cima de você, tá vendo? Os anjos vão dar cobertura para você, tá vendo? E Deus se manifestará a glória dele em cima de você. E agora você deixará de ser um simples caixote de madeira, né, cheio de nós. Agora você será a arca de Deus. Você carregará a presença de Deus por onde quer que você for. Tá? Aonde você chegar, a casa será abençoada. As batalhas que você for, o povo vencerá as batalhas. Tá bom? Às vezes você deixará ser vencido para entrar no templo de Dagon, para vencer Satanás lá dentro. Tá? Eu teria que explicar a trajetória da arca. Não dá para explicar isso agora. Pode ver que a arca ela deixou ser roubada. Deus permitiu, né, que ela fosse roubada e ela foi levada lá para o meio dos filisteus, né, e foi colocada no templo de Dagon. Foi ou não foi colocada no templo de Dagon? Quando ela é colocada no templo de Dagon, certo? Na primeira noite, o que aconteceu com Dagon? Dagon amanheceu de joelhos, né, diante da arca. Satanás se curvou diante da arca. Aí na outra noite, eles colocaram Dagon de pé. Não foi assim? E a arca continuou dentro do templo de Dagon. Aí na segunda noite, Dagon amanheceu sem as mãos e sem a cabeça. Lembra disso não? Porque aí ele perdeu o poder, que é as mãos, e a autoridade, que era a cabeça, diante da arca. Certo? Aí depois tiveram que tirar ela de lá. Entendeu? E mandaram ela de volta. Né? Só que antes eles rodearam as terras dos filisteus com a arca. Aí começou a estourar hemorroida em todos os homens lá. Aí eles fizeram ratos, 5 ratos de ouros e 5 hemorroidas de ouro, e mandaram, fizeram um carro de madeira, colocaram a arca em cima, colocaram vacas, direcionaram ela, e a arca foi embora, puxada por vacas e um carro, né, que puxava ela com a oferta da culpa. Não dá para falar isso agora, que eu vou falar isso também na trajetória. Vamos lá, Êxodo capítulo 40, o verso 20. Deixa eu voltar aqui. Verso 40. E tomou o testemunho e pô-lo na arca e meteu os varais à arca e pôs o propiciatório sobre a arca em cima. E levou a arca ao tabernáculo e pendurou o véu da cobertura. Olha só. Levou a arca ao tabernáculo. Coloca aí, o tabernáculo é esse aqui, o Santo dos Santos. Colocou a arca aqui, ó. Tá vendo? A arca. O Santíssimo. O tabernáculo. Continuando. E pendurou o véu da cobertura e cobriu a arca do testemunho como o Senhor ordenara. E pôs também a mesa na tenda da congregação. Então aqui, ó, é o tabernáculo e aqui a tenda da congregação. Vamos colocando aí, ó. Aqui, ó. Aqui foi chamado aqui, ó, de tabernáculo agora aqui, ó. Tabernáculo. E aqui foi chamado aqui, ó, de tenda da congregação. Tá aqui, ó. Tenda da congregação. Só para você entender. Então colocou a arca e colocou o quê? E cobriu com a cortina. Depois colocou o quê agora? Olha só. No verso de número 21, perdão, no verso número 22, ó. Colocou a mesa, pôs a mesa na tenda da congregação ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu. Tá vendo? E sobre ela pôs em ordem um pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs também na tenda da congregação o castiçal de fronte da mesa. Olha só. O castiçal de fronte à mesa. Vai acompanhando tudo no desenho. Ao lado do tabernáculo, para o sul. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu. Ao altar de ouro aqui, ó, que é o altar de incenso, diante do véu aqui, ó.
Então aqui, ó, tenda da congregação, toda hora sendo chamado de tenda da congregação. E aqui, ó, sendo chamado de tabernáculo. Até então nós aprendemos que tabernáculo é tudo isso aqui. Só que agora eu estou colocando para você o tabernáculo aqui e aqui tenda da congregação. Tá vendo? Então do verso de número 21, perdão, do verso de número 22, acompanhe comigo, até o verso de número... Pendura também a coberta da porta do tabernáculo. Vamos ver. Até o verso número 27, do 22 ao 27, é essa parte, se quiser marcar, tá? Do 22 ao 27 é essa parte. Tá? Do 22 ao 27 é essa parte aqui só. Do verso 22 ao verso 27 é essa parte. Do verso 17 ao verso 21, do 17 ao 21, isso mesmo. É essa parte aqui, ó. Do 21 ao 27 é essa parte aqui, né? O 22, melhor. Continuando. O verso de número 25, acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés, e pôs o altar de ouro e a tenda da congregação diante do véu. Já li essa parte. O verso 27, e acendeu sobre ele o incenso de especiaria aromática, como o Senhor ordenara a Moisés, e pendurou também a coberta da porta do tabernáculo. O verso 29, e pôs o altar de holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação. Olha o altar de holocausto aqui, ó. O altar de holocausto, que na realidade é o de sacrifício. E ofereceu sobre ele holocausto e ofertas de manjares, como o Senhor ordenara. E pôs também pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água para lavar. Ó, entre a tenda da congregação e o altar colocou a pia. Tá vendo aí, não? Então, entre a tenda e o altar colocou a pia. Entre aqui é a tenda, aqui é o tabernáculo. Tabernáculo, tenda. Tá? E aqui é o pátio. Continuando. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as suas mãos e os seus pés, quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. E levantou também o pátio ao redor do tabernáculo. Aí marca essa parte. Ó. Levantou o pátio ao redor do tabernáculo. Então o pátio é o átrio. Tá? Levantou o átrio aqui, ó. Ok? O átrio. O verso 33. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Acabando a obra, olha só o que aconteceu. A hora que ele acabou, a hora que ele cobriu, imediatamente aconteceu isso aqui. O verso 34, acompanha comigo. Ó. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Pensando aqui, hein, pastor? O dia que acabar toda a igreja. Entendeu? A hora que acabar tudinho, pastor. A hora que colocar a última luz, a glória de Deus desce. A hora que eu colocar o último parafuso. Entendeu? Se estiver tudo em ordem. Continuando. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque eu estava lá de fora igual o pastor, admirando. Os obreiros estavam lá dentro. Exato. O pastor sempre que está lá, né, acudindo. Né? Um obreiro tomando Guaraná, o outro fazendo não sei o que lá, o pastor com dor de cabeça lá para lá de fora. Então aí ele estava para lá de fora, olhando os últimos cochetes a ser amarrado. Entendeu? A hora que travou o último cochete, a última argola, pastor, quem estava por lá de dentro não conseguia sair, quem estava por lá de fora não podia entrar, porque a glória de Deus desceu sobre aquele lugar. Olha aí. Olha só, vou ler de novo, porque você não pegou. Então a nuvem, o finalzinho do verso 33, ó. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam
em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, agora está falando da história que vai acontecer lá na sua jornada do Êxodo, né? Em diante, ó. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Mesmo assim, o povo desviou, hein? Imagina se olhar em cima do tabernáculo, aquela coluna de fogo bradando a noite inteira, e de dia uma coluna de nuvem em cima do tabernáculo, sabendo que era Deus que estava ali. Mesmo assim, o povo desviou. Para acabar isso aí, né? Amém, meus irmãos? Conseguiram entender mais ou menos então aqui, ó? Aceito a Jesus, toma minha cruz, né? Eu sacrifico o meu eu, sou batizado nas águas, participo da mesa do Senhor, sou iluminado pelo Espírito Santo, me torno um adorador no altar de incenso. Olha só, conheço o Pai, o Filho e o Espírito Santo, passo a conhecer os 4 evangelhos, me submeto aos ministérios. Se eu passar por aqui submetendo os ministérios e encontrar com a arca, eu estou pronto para ser um ministro de Deus também. Porque dentro de mim vai ter, ainda que eu sou uma madeira cheia de nó, eu serei revestido de ouro por dentro e por fora. Olha só, terei o pote de maná, que é a experiência com Deus lá fora, no deserto. Terei as tábuas da lei de Deus dentro de mim, dentro do meu coração, para não pecar contra o meu Deus. Terei uma vara de Arão que floresce, que é o meu ministério que floresce, diante daqueles que estão caídos. E agora os anjos de Deus vão trabalhar em meu favor. Olha só, e a glória de Deus vai se manifestar em cima de mim, ou através de mim. Agora estou pronto para ser o ministro. Por quê? Porque Deus está em busca de verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Certo? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você tem que viver a vida de Deus. Pegou essa parte do tabernáculo de Moisés? Podemos encerrar essa parte para o coffee break? Pedir para alguém ali, um sonoplasta, um cameraman, dar um stop.